E hoje nós vamos falar sobre um assunto que movimentou a política de Araçatuba nos últimos dias. A Câmara Municipal aprovou a abertura de uma investigação para o uso de guardas municipais na segurança do prefeito e de sua família. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o prefeito de Araçatuba, Lucas Zanata, e quem também está aqui no estúdio é o vereador Fernando Fabris, que é líder de governo do Zanata lá na Câmara. Prefeito, Fabris, sejam muito bem-vindos aqui hoje. Bom dia aos ouvintes. Obrigado, Suelen. Bom dia, Suelen. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Vamos lá, então. Vou começar com o prefeito. A gente já vem com você aqui, tá, Fábio? O Fabris hoje está meio... Que bom. Então vamos lá. A Câmara abriu essa investigação, essa questão dos guardas municipais na sua segurança, de familiares. Me conta, Zanata, conte pra gente. Você acredita que essa CPI é uma forma de picuinha? Por quê? Porque é o seguinte... Dentro de todos os assuntos que tem em Araçatuba, primeiro que, apesar de eu não ter tido a prática de outros prefeitos, não se torna isso ilegal e nem estranho. É normal, né? Isso aí, todo o respaldo jurídico. Né? O questionamento da função gratificada é um absurdo, porque eu teria motorista e coloquei guarda comigo, né? Então, é engraçado até a própria ex-prefeita Edna Flor, que tinha motorista com função gratificada mais cara do que aquela que hoje é concedida a eles, questionar isso, porque ela sabe da legalidade, até porque agora ela foi questionada por um repórter da imprensa local e ele falou, mas você pagava a função gratificada mais cara que o Zanata, por que você está questionando? Ele falou, não, mas o meu motorista não andava armado. Então você vê que tem uma questão ideológica, política, sendo que Araçatuba tem várias coisas sérias a serem discutidas. Nós temos uma questão da saúde pública, da qual ano passado eu como vereador assinei a CPI da saúde, vivendo um caos, problemas escandalosos. Ela como vice-prefeita não fez nada na época, totalmente inerte. E agora na possibilidade de fazer algo sério, justamente que nós retiramos essa empresa, né, com vários problemas de investigação, de desvio de dinheiro, que operou anos em Araçatuba, você não vê intenção nenhuma de investigar isso, até porque foi inerte nos outros 8 anos que esteve lá. Então você vê que é totalmente politiqueiro isso, pega um assunto, cria uma fumaça daquilo que nós estamos trabalhando, tendo que lidar também, assim como eu falei sobre a saúde, eu falo também sobre as obras que mereciam uma CPI também, obras que são entregues recentemente, cheias de vícios de obra, de problema estrutural. Olha o caso da Pompeu, não queria nunca ter que fechar uma avenida como aquela, mas nós vamos prestar conta sobre isso, né, logo na semana que vem, e a gravidade da obra, como ela tem problemas seríssimos, o afundamento era só o início de um grande problema, e isso sim mereceria uma CPI, até porque o Tribunal de Contas vem já apontando problemas como tem no terminal rodoviário, que também foi uma obra inaugurada em dezembro e fechada em março, e um dos principais problemas é um problema de estrutura. Então você imagina uma casa nova com trinca, com problema estrutural, dor de cabeça que dá. Imagina uma obra pública dessa envergadura, desse tamanho. Então nós temos trabalhado, o executivo com isso, e aí cria-se essa cortina de fumaça, porque infelizmente não tem como a ex-prefeita também não responder pelo período que teve no executivo. E isso aí não passa de uma cortina de fumaça, de outros assuntos que nós estamos sanando. Esses sim deveriam ser discutidos. Que, assim, vamos falando aqui conforme a entrevista, né? Mas a banda Bruno Zaga é um dos exemplos. Zanata, só para a gente continuar rapidamente nesse assunto da guarda, para a gente fechar isso, antes de ir para os outros assuntos, você disse que sofreu ameaças. Você fez uma entrevista coletiva, convocou a imprensa na sexta-feira e disse que chegou a sofrer ameaças mesmo. Como foi isso? Que ameaças foram essas? Fernando Fabris foi até testemunha disso, foi uma dos informantes disso na época, quando ocorreu, né? Foi uma questão de cargos, né? Graças a Deus a situação foi resolvida, ela é sanada, mas ocorreu. Né? Eu já teve momentos na rua de eu estar com a minha família, e um dia até, se não for intervenção desses guardas, né, poderia ocorrer uma agressão à minha esposa, uma pessoa bem transtornada, xingando muito, né? Quando nós entramos sabendo dos contratos que nós iríamos mexer, né, que esses contratos já demonstrados com problemas, havia uma preocupação da nossa parte, inclusive uma informação interna, né, através de uma fonte de uma das forças, de que isso haveria um risco. Então, sabendo de tudo isso, sim, eu optei, em vez de ter motoristas, ter guardas comigo que tem essa função conforme lei federal. Então isso é
totalmente tranquilo, e outros prefeitos os fazem, então a gente mexeu em muitos interesses, então eu me sinto totalmente tranquilo, tanto da legalidade quanto da necessidade. Então, infelizmente, foi necessário, e é necessário. Zanata, isso tem uma lei que garante esse direito? Sim, lei federal. A lei federal que rege a guarda municipal. Por mais que estão aí falando, o estatuto municipal. Tá, o estatuto não está vinculado à lei federal. Então, as pessoas têm que entender melhor. Até o Fernando está me entregando aqui, ó. Eu vou até citar a lei, tá? É a lei 13.022 de 2014. E o que ela faz? O que ela fala? Que as guardas municipais, tá? Estabelece expressamente que constitui auxílio na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários. Isso aqui é lei federal. Então, assim, nós temos certeza de todos os nossos atos, sabendo que nós acabamos com a estrutura de bancada por troca de cargo, por troca de compra de apoio, nós temos que andar retilíneos, com toda a legalidade fundamentada. E essa é uma delas que nós temos certeza que nós fizemos. Então, assim, cria-se um fato como se fosse um problema, pois toda uma fumaça nisso, mas é, na verdade, para tirar o foco daquilo que importa, daquilo que sim, a Câmara deveria ser investigada. E que a Prefeitura, o Executivo, está fazendo o seu papel. Será uma cortina de fumaça para uma possível CPI da rachadinha, por exemplo? Foi um escândalo que saiu recentemente. Essa questão dos assessores de vereadores terem que repassar um valor para o vereador. Aqui em Araçatuba, os assessores ganham muito mais, praticamente quase o dobro em algumas funções. Chefe de gabinete ganha o dobro de um vereador. Talvez seria uma forma de abafar isso? Pode ser, eu acho como assim, o interesse municipal, pode ter certeza que da população são esses casos, realmente, como eu disse. E olha, eu diria, principalmente da saúde e da infraestrutura, porque esses diretamente conectam a presidente da Câmara, a ex-prefeita Edna Flor, que fez por que nos chama a atenção? Ela se esforçou imensamente para coletar as assinaturas, pessoalmente, ligando para vereadores, até conseguir as 5 assinaturas. Então, esse empenho todo para um assunto pequeno e totalmente fundamentado, que bastaria, conforme o próprio relatório do Procurador Legislativo, um simples requerimento, com o qual já tinha sido feito, já havia respondido, você percebe que não faz sentido. Então a cortina de fumaça é o que mais aparenta nesse momento. Infelizmente, Araçatuba vivendo picuinhas políticas dentro de um momento que Araçatuba está mudando, entrando num processo de prosperidade. Nós conseguimos trocar a OS, que tem vários problemas judiciais, inclusive uma operação do GAECO. E antes disso, não foi devido à operação, mas foi devido a uma ação do Executivo. Colocamos a ZAT, que vem mudando a realidade da saúde. Temos grandes metas, mas um processo já de melhoramento. Um novo pronto-socorro que vai ser inaugurado sem uso de dinheiro público, com tomógrafo, que sempre foi negado o tomógrafo no pronto-socorro pela gestão anterior. E isso vai impactar positivamente a população, com ultrassom, um espaço amplo, um espaço para pediatria separado, o SAMU separado, com várias salas. Então um impacto extremamente positivo, mais 2 UBSs que estão sendo construídas. Então nós vamos anunciar empresas que estão vindo para Araçatuba ainda esse ano. Então Araçatuba entrando num ciclo de prosperidade mesmo, encarando os seus problemas. Só que quem está vinculado aos problemas antigos está preocupado com isso. Hoje a gente teria a coluna Traduzindo Economês com o Marco Aurélio Barbosa. Provavelmente não vai dar tempo de exibi-la hoje, mas o assunto era justamente as mais de 600 empresas que foram instaladas aqui na região de Até vou Araçatuba. fazer um comentário aqui que minha assessoria passou, o pessoal reclamando aqui que eu falo de obras ruins e porque eu não fiscalizei como vereador, é porque essas pessoas não acompanhavam. Então você vê que são pessoas talvez ligadas aos vereadores ou com pautas ideológicas, porque se verificassem mesmo, eu tivesse acompanhado o meu mandato de vereador, saberia do trabalho que eu fiz, inclusive no pedido de CPIs e de fiscalização, primeiro da Pompeu, tanto que eu sei dos problemas da Pompeu devido ao meu período de vereador. Eu não fiz esse problema só agora como prefeito. Então a pessoa poderia fazer aí uma busca do meu histórico de vereador, que seria melhor. E você foi a favor da CPI da saúde na ocasião, que foi depois arquivado. Isso até hoje. Eu acho que ela deveria ser aberta, a CPI da saúde. Essa sim mereceria ser aberta e buscar as assinaturas. Zanata, em relação à saúde, acho que a gente amarrou todas as pontas dos guardas. Tem em relação das secretarias que eles estão lotados. Isso é uma questão de centro de custo, isso não é o problema.
Tá? Isso não tem nada, em nenhum momento impacto, isso em nenhum momento prejudica o erário, né? Em nenhum momento tem qualquer irregularidade. É só uma questão de centro de custo, porque a FG ela poderia ser transferida para outra. Ah, quer que transfere então para a Secretaria de Segurança Pública? Tudo bem, isso não seria problema nenhum, por isso que é uma cortina de fumaça. Abrir uma CPI por causa disso é ridículo. Em relação à saúde, a gente viu na semana passada que teve aquele caso dos agentes que estavam andando na caçamba daquele carro. Tem a questão da falta de alguns equipamentos também na saúde. Como que você está lidando com esses problemas e as soluções para isso? Bem lembrado, e é bom destacar um fato, tá? Você já viu o sindicato se posicionar a favor da prefeitura? Você já viu? É difícil, né? Muito. E dessa vez aconteceu. O sindicato foi muito honesto, porque quando eles fizeram o levantamento, sindicato dos agentes de saúde, eles fizeram um levantamento até para poder nos questionar e verificaram que aquela ação foi única e exclusivamente feita por desejo próprio, por uma iniciativa própria dos funcionários. Então, a pessoa que estava dirigindo nem motorista apesar de ter a autorização de condução de veículo. Então, nós mesmos estamos fazendo um levantamento interno, porque é um problema para a administração. Por mais que a pessoa queira ter a liberdade de subir atrás de uma caçamba, no horário de serviço, ela coloca a gestão numa situação vulnerável. Então, nós vamos sim, né, a Corregedoria está analisando o porquê desse ato, porque não era necessário. Então criou-se um tumulto, porém, por outro lado, você percebe também, né, o tumulto político, os interesses que não tem a ver com o bem comum, porque essa imagem não nos chegou antes, as pessoas não procuraram a prefeitura para resolver, foi direto atrás da televisão. Então, possivelmente, quem fez as imagens não tinha intenção nenhuma e não estava em nenhum momento preocupado com seus colegas. Provavelmente algum interesse político por trás. E nós vamos tomar as medidas necessárias e graças a Deus aí a honestidade do sindicato de declarar que a prefeitura não tinha culpa nenhuma e nem ciência do que estava acontecendo. Em relação a insumos na saúde que estão em falta? O que falta em Araçatuba falta no Brasil todo. Qualquer coisa que falte em Araçatuba é porque está faltando no Brasil todo. Tem medicamentos que estão em falta no mercado. Então não tem nada hoje faltando em Araçatuba que não esteja faltando nas outras cidades. Não tem falta de verba. Nem falta de administração nesse sentido, de quem cuida dessa parte de compras, de gerenciamento? Não, de forma alguma. Nenhum momento. O que falta é o que está faltando em outras cidades? É o que está faltando, infelizmente, em outras cidades. E tem alguma forma de resolver isso? Olha, eu gostaria de saber. Porque se você não tem o fornecedor no estoque, se o fornecedor não tem no estoque, e mesmo com pedido de compra, por mais que você possa até pensar num pagamento adiantado, o cara não tem como te entregar. Então, esse problema é muito difícil resolver porque transcende o poder municipal. Vou aproveitar que o Fabris está aqui para fazer uma pergunta também política. O Zanata, desde que assumiu, ele já deu várias entrevistas aqui no Jornal da Manhã, desde que ele, primeiro dia, acho que antes de assumir o primeiro dia útil, ele já estava aqui no panorama político também. E ele falou que você falou que não ia fazer bancada na Câmara, que você não teria bancada. Para começar esse assunto, tem que definir o que é bancada. Fisiológica ou ideológica? Porque o que é fisiológica? É comprar apoio através de cargos, interesses como e tudo mais. Como sempre foi feito ao longo dos anos. Agora, o que eu tenho trabalhado, e o Fabris é um deles, é algo ideológico. E neoideológico, as pessoas sabem que eu sou um direitista, conservador, bolsonarista. Esse é um assunto federal. Eu aqui não vou discutir assuntos federais. Qual que é a nossa pauta? Municipalismo. Eu sou um araçatubense que amo a cidade. E o que é a ideologia? É a melhoria da cidade independente do status político. Essa é a bancada agora, ou o grupo político. Então tem que definir bem assim, o que nós pensamos? Troca de apoio, compra de apoio, isso esquece, eu não vou fazer, isso aí pode fazer 10 CPI. E você acredita que, aproveitando esse parênteses, que uma das motivações da CPI também pode ser isso? Uma espécie de pressão, já que você não negociou cargos com vereadores? Porque a gente sabe, em off, teve muita gente que ficou muito frustrada, estava contando muito com isso, que você iria mudar de ideia, iria negociar alguns cargos ali. Inclusive, tem gente que usa isso como promessa de campanha. Vai continuar frustrado. Vai ter que lidar com isso. Se não der conta, vai atrás de um psicólogo.
Não vai mudar de ideia. Mas nem que a vaca... Pode, Então talvez seja uma pressão também? pode ser. Que não vai funcionar, pelo Não jeito. vai, pode fazer, já falei, pode abrir 10, 15 CPIs, não vai mudar. E aí eu ia perguntar para o Fabris agora, como líder de governo, como fica ali a sua situação? Ontem a gente até conversou aqui com o novo líder de governo da Samantha Boerini, a prefeita de Birigui. Ela não tinha líder de governo até então e ela viu aí a necessidade de ter um vereador articulando os projetos, as pautas da prefeitura ali dentro da Câmara de Araçatuba. Como que está esse papel aí para você, sabendo dessa mudança, que é uma mudança de cultura muito grande? Até então, há anos, a gente via a Câmara de Araçatuba sempre negociando com prefeitos e os prefeitos tentando manter a maioria dos vereadores ali na mão deles em troca de cargos ali na prefeitura. Como que está sendo isso, esse papel do diálogo, da comunicação? Como está sendo isso, Fabris? Então, esse desafio? Eu acho assim até meio engraçado a gente conversar disso, né? Porque a população clama por honestidade na política. A população clama por parar de desvios, de corrupção e ao mesmo tempo eu vejo assim essa pressão contra muitas vezes um prefeito específico que está lutando por esse trabalho de buscar uma honestidade dentro do setor público, que saiu do setor privado para vir para o setor público para fazer a diferença. Então o meu trabalho lá é árduo, mas ao mesmo tempo tem muitos vereadores ali dentro que estão entendendo o processo de mudança, de que a população quer um caminho de não mais esse estilo de política, de politicagem que existia antigamente, ou que existe por todo lugar do Brasil. Inclusive a gente é um case a ser estudado, e acho que até por isso que a gente está lidando com algumas coisas nesse primeiro ano, que é natural que aconteça um ajuste entre o executivo e o legislativo para que haja um novo caminhar. Então, assim, não é simples, mas eu acho que muitos vereadores estão entendendo que o caminho é a gente fazer o melhor pela cidade, porque quando ele faz o melhor pela cidade, todo mundo ganha. Agora, da forma com que era antigamente, né, do que vem acontecendo no Brasil, a gente fala disso naturalmente, mas é assim uma conversa corrupta, uma conversa de crime, porque eu estou aqui com o prefeito e eu falo, prefeito, eu vou te apoiar se você me der um cargo lá. E esse cargo, ele para que eu quero esse cargo? Não só para apoio político que a pessoa quer, ela quer o cargo porque ela quer uma rachadinha também. Então, a gente falou da rachadinha dos assessores, mas tem também a rachadinha dos cargos. Mas muito, tinha gente que disse que tinha 50, 100 cargos na prefeitura. Então, assim, eu fico pensando que a gente está conversando uma coisa que ela é ilegal, ela é um crime. Então, a gente está conversando que o Lucas está cortando algo, que ele está sendo pressionado por algo que é uma corrupção. E eu não estou dizendo aqui de um ou outro, eu estou dizendo no Brasil, é uma cultura dentro da política que a gente precisa pensar em mudar. E se tem um prefeito que está assumindo isso, a população precisa abraçar isso, porque nós não podemos ceder a isso. Porque quando a gente cede a algo parece simples, que é um cargo em algum lugar, a gente está falando de uma corrupção em cadeia. Tem gente que dava cargos, a gente teve aí operações ligadas a crime, a instituições do crime, ao PCC e outros grupos. A gente não está falando de um esqueminha entre um vereador Fabris, e um prefeito. Desculpa te interromper, mas como o nosso tempo está acabando, eu queria saber qual é a abertura que você sente dos vereadores em relação ao diálogo. Agora Tá um negócio aqui que é importante. Até por exemplo, nós temos a Sol, que é nossa, do partido, amiga, né, tem um trabalho forte. Sim. E mesmo sendo do meu partido, já votou contra projetos da minha autoria, do executivo. Por quê? Porque ela tem liberdade. Então isso é uma demonstração e fundamenta a realidade do que nós estamos falando. Tá? Então, uma pessoa próxima, amiga do partido, pensa em Araçatuba como nós, mas tem a liberdade. Então isso é a prova realmente. E eu vejo que a maioria dos vereadores estão dispostos, né, Fer? Eu converso com todos, Sueli, assim, de verdade mesmo. E eles são muito abertos a esse diálogo. Sim, eu tenho umas conversas muito boas com o Ícaro, com o Pichitelli. O Arlindo é um cara do bem, é um daqueles decanos ali que a gente aprende com ele. Então, assim, a gente tem vários vereadores que são de muito bom diálogo. Digo assim, preciso dizer um pouco sobre essa CPI, que a gente não tem medo nenhum de investigação, inclusive a gente é a favor da investigação, de tudo que precisa ser investigado, a gente só não quer perder tempo. Eu não saí do setor privado para vir para o setor público para perder tempo.
E muitas vezes, é como disse o Lucas, cortinas de fumaça são levantadas e a gente leva tempo com isso. Tempo, dinheiro público, Dinheiro envolve muitos recursos isso, aí, e já né? foi respondido, inclusive, como disse o procurador da casa, ele estava dizendo que poderia ser respondido através de um requerimento de informação. Foi respondido esse requerimento de informação. Então, todo tipo de trabalho que tinha que ser feito nesse sentido, o próprio procurador da casa já tinha dito que poderia ser feito através disso, e foi feito um requerimento e foi respondido o requerimento. Então, não tem problema nenhum com a CPI. O problema é que a gente precisa focar nas coisas que a cidade precisa. Como disse o Lucas, a gente tem muitas coisas para lidar. A gente tem uma Pompeu para lidar, a gente tem uma Taveira para lidar. Tem um último assunto até, você vai desses Terminal. problemas, eu não estou te interrompendo, desculpa, mas é para falar de um outro problema também, que você citou agora do terminal. O TCE de São Paulo aceitou a denúncia do Observatório Social, que aponta potencial desperdício de dinheiro público no novo terminal. Sim, então, esses problemas que a gente tem que lidar, e as situações que a gente precisa lidar, a gente precisa empenhar a força nisso, a gente precisa empenhar a fiscalização nisso. Tudo bem, tem uma situação aí para lidar, não tem problema nenhum, vamos lidar com essa questão da CPI, não tem problema nenhum. Só que o foco tem que ser qual? Tem que ser para a cidade. Eu vejo que o prefeito está dizendo aí, tem 2 UBS para ser lançada, tem escola, tem o pronto-socorro novo, tem muita coisa boa acontecendo, mas tem gente, como você disse, que fica trabalhando, né, que se faz de quer ajudar a cidade, mas na verdade só fica jogando fake news na internet para querer abalar as pessoas e abalar a nossa cidade. E nós estamos aqui para dizer, nós viemos para trabalhar pela cidade, para ir contra esse passado corrupto que existia e trabalhar em função da nossa cidade. Eu recebi aqui Lucas Zanata, prefeito de Araçatuba, e Fernando Fabres, vereador, líder do prefeito na Câmara. Foi uma honra recebê-los aqui. Obrigado. É muito bom entrevistar a política. A gente sabe que todos os políticos devem satisfação, esclarecimentos às pessoas. E é uma pena que às vezes a gente tem que gastar energia para falar de assuntos que não são assim o que a gente gostaria de estar falando. A gente queria estar falando de coisa boa, exatamente. Mas tem muita né? coisa boa, viu? Muita coisa que nós vamos trazer acontecendo. Araçatuba, realmente, nós estamos em fases maduras das boas notícias e bom processo. Mas olha, só a mudança da ZAT e tirar aquela empresa que estava antes com vários processos aí, várias irregularidades e um crescimento constante, mas muita notícia boa vai vir ainda. Lucas, muito obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente. Fernando, muito obrigada também. Agora são 7 horas e 58 minutos. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. O Jornal da Manhã fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens de hoje ou a entrevista com o Lucas Zanata e o Fernando Fabres, vai lá no meu canal no YouTube. Tenha uma excelente terça-feira